das grandes justificativas para isso é a questão do clima, né? A gente tem a região norte como uma região de mata, né? Um território enorme, né? Um território verde, que lá a gente tem a floresta, né, amazônica. E aqui no Nordeste a gente já tem o oposto, a gente tem uma região que sofre com a falta de água, então a gente tem uma vegetação completamente diferente, uma fauna, né, animais completamente diferentes, e isso influencia na forma como a gente vive, né, e na forma como a gente se alimenta. Tem um médico, não, existiu, né, que na verdade ele não existe mais, né, que foi muito importante para estudar os hábitos alimentares da população brasileira e principalmente, né, observar desigualdades, né, em termos de economia mesmo, as desigualdades econômicas que a população do Brasil vivia. O nome dele é Josué de Castro, ele escreveu um livro muito famoso chamado Geografia da Fome. E nesse livro ele estudava os hábitos, né, alimentares da população e ele fez algumas observações, né, de como que o hábito alimentar das pessoas mudava muito de acordo com o que o ambiente oferecia. Existiam no Brasil, a gente já falou sobre isso, acredito que nessa disciplina outras vezes, que um dos grandes problemas da população brasileira, em termos de alimentação e nutrição, era a questão da fome, né, da falta de alimentos. E aí esse era um dos grandes problemas da população brasileira, de não ter o alimento, de não ter acesso ao alimento. E aí essa fome, ela existia em todo o território, em todas as 5 regiões. E Josué de Castro, quando foi estudar esse grande problema, ele observou que em cada região do Brasil, essa fome ela existia de uma forma diferente. Mesmo no norte, com uma grande quantidade, né, de água, com uma grande riqueza de recursos naturais, né, por causa da floresta amazônica, existiam pessoas que passavam fome. E aí ele vinha para o Nordeste e via a seca, a pobreza, né? E aí existia toda como as pessoas passavam fome, como as pessoas tinham estratégias, né, para matar a fome, quais os animais. E aí a gente tem, né, costumes aqui na nossa região de consumir, por exemplo, a buchada. Todo mundo conhece, né, buchada? Que aí a gente consome, né, as vísceras de bode, né, de bode, carneiro. E aí era como forma da gente conseguir usar tudo que a gente tinha, né? As pessoas que passavam muita fome, era uma forma do ser humano conseguir aproveitar tudo que tinha, que a natureza oferecia. Então, quando se ia para o Sudeste, para o Sul, também existiam as desigualdades e formas diferentes das pessoas passarem fome. Então, é um livro muito bom, né? Se vocês tiverem acesso, acredito que no decorrer do curso vocês vão ter algum momento falando sobre a geografia da fome. A gente tem essas disciplinas geralmente quando se fala em nutrição e saúde pública. E Josué de Castro, ele foi assim muito, 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 muito bom em investigar isso, sabe? Em trazer isso para o olhar da comunidade científica. Porque sabia-se que existia a fome, sabia-se que muitas pessoas padeciam, sabia que muitas pessoas morriam de fome, mas não se tinha esse olhar de entender como que aquilo ali acontece. A gente sabe que é porque não tinha dinheiro, que é porque não tinha como se alimentar, mas cada região tinha sua característica. E aí Josué foi muito, muito, muito importante para ter esse entendimento. E aí quando a gente fala nesse país grande, com diferentes formas de viver, com diferentes formas de se alimentar, com diferentes vamos dizer assim, com diferenças na natureza dentro do próprio país, a gente pensa que para se formar o hábito da população, o hábito alimentar para o que a gente tem hoje, são vários fatores que influenciam. Então, são essas coisas que a gente deve pensar quando a gente vai estudar alimentação. A alimentação, a nutrição, ela não vai estar relacionada só com o nutriente, né? A gente tem fatores antropológicos que estão relacionados com o homem e com o meio, como a forma como o homem se relaciona com o meio externo.
E aí, quando a gente fala nesses fatores, um dos primeiros fatores que a gente pode citar é a influência da alimentação dos índios, quem morava aqui no nosso território. Né? Eram pessoas que estavam aqui e receberam, né, a visita indesejada dos portugueses, e aí se começou a formação do Brasil que a gente tem hoje. E aí a alimentação indígena, ela costumava ser baseada no consumo de frutas, legumes, verduras, raízes, caules, peixes e carnes de caça. Tudo de uma forma muito simples, né? Se tinham as técnicas de caça, se tinham todos os costumes, mas era uma alimentação mais simples, restrita ao que se tinha, né, ali no momento. Então, quando os portugueses chegaram, eles levaram muitas coisas para a Europa e de lá também trouxeram. Né? E aí houve essa mudança, né, incorporação de hábitos que eram dos indígenas à cultura europeia e principalmente trouxeram de lá para cá. E aí, na alimentação indígena, a gente tem frutos. Tem alguém pedindo para entrar, gente. Deixa eu ver aqui. Pronto. Frutos como o caju e o açaí eram comuns na alimentação de povos de algumas localidades, como o norte e o nordeste brasileiro. Os índios do norte também consumiam muito guaraná como fonte de energia para as atividades diárias e para a guerra. A mandioca era a principal fonte de carboidrato deles, por isso era amplamente cultivada. A tapioca e a farinha de mandioca eram maneiras de estocar a mandioca para a utilização posterior. E aí a gente tem, né, a mandioca, a gente tem uma larga utilização da mandioca na nossa alimentação, né? A tapioca, como é assim um prato presente em todo o território nacional, ela veio dos costumes indígenas, né? Do principal fonte de carboidrato dos índios, que eram a mandioca. Além da mandioca, a gente tinha também, né, o milho, e o milho também faz parte tá presente na mesa do brasileiro, né? Principalmente a gente aqui do Nordeste tem um costume muito grande de consumir o milho e derivados, né? A pamonha, a canjica, o bolo de milho. Então é um alimento que vieram dos índios. E aí um grande fator que influenciou nossa alimentação também vindo dos índios foram o consumo dos frutos do mar, de peixes. Tinha uma alimentação baseada em peixes. E aí a gente incorporou, né, alguns pratos que são da cultura indígena. Por exemplo, a moqueca, né, a moqueca de frutos do mar, o tacacá, que é mais consumido, né, no norte do Brasil, vieram da alimentação dos índios. Além dos indígenas, a gente tem uma grande influência na nossa alimentação, que foi a alimentação africana, né? Os africanos, eles vieram para o nosso território como uma mão de obra, né? Eles vieram escravizados da África, né? Em navios negreiros, e aí a gente lembra das aulas de história, né? Eles vieram escravizados, né? Forçados, em navios negreiros. A maioria deles não conseguia chegar aqui porque morriam, viagem de navio longa, né, e vinham em condições completamente insalubres, né, acabava que a maioria dos escravos, né, dos africanos morriam. E aí, mas os que aqui chegavam vinham com a principal herança que eles podiam trazer era o que eles gostavam de comer, né, as receitas que eles traziam lá da sua terra, como eles não podiam mais voltar, eles estavam aqui escravizados, né? Então, a forma de relembrar essa terra, de relembrar os costumes, né, era a comida, a culinária. E aí, um dos pontos importantes é que a culinária, né, da africana era a culinária rejeitada, porque era de escravo, era comida de escravo, era a culinária da senzala. Então, na época que os escravos eles chegaram, né, e na época de todo o período de escravidão, os costumes alimentares africanos eles eram
rejeitados e vistos como preconceito porque ser comida de escravo. Mas esses escravos, né, principalmente as mulheres, é quem estavam na cozinha, nas cozinhas dos senhores. E aí eram elas que faziam a preparação de pratos. E aí foi como a culinária, né, a africana, ela foi sendo introduzida e incorporada na culinária brasileira. Por muito tempo ficou só na senzala, como uma forma dos escravos lembrarem das suas terras, das suas famílias, dos seus costumes, e aos poucos elas foram sendo incorporadas à nossa alimentação. Um dos grandes, né, das grandes influências africanas, a gente tem o azeite de dendê, que é muito utilizado, né, para uma das combinações mais tradicionais do azeite de dendê no vatapá, né, que a gente tem o vatapá como uma dessas influências africanas. A utilização de cebola e de alho, que aí a gente tem também hoje como base dos temperos brasileiros, né? O quiabo e a pimenta malagueta. Então, foram esses principais, né, as principais heranças que aos poucos foram entrando nos nossos costumes alimentares e hoje fazem parte da base da alimentação brasileira. E aí, as escravas negras, como eu já falei, eram as cozinheiras dos senhores brancos, e acredita-se que aí foi que surgiu a feijoada. Mas a gente vai já falar sobre a questão da feijoada, tá? Eu vou passar aqui, depois a gente vai discutir isso. E aí, além da alimentação dos índios, da alimentação dos escravos africanos, a gente tem também a influência da culinária portuguesa, né? Foram os portugueses que chegaram aqui para colonizar. E então, muitos vieram de Portugal para cá, porque quando se chegaram aqui, não era aqui que a navegação portuguesa queria chegar, né? Isso foi descoberto por acaso, queriam achar o caminho para as Índias, mas de repente chegaram num lugar com a natureza extremamente abundante, um local praticamente inabitado, com muitas riquezas naturais. E aí, a coroa portuguesa, né, resolveu dizer, não, esse território a gente vai aproveitar e vamos mandar um pessoal para essa terra para poder mandar dinheiro para a gente, mandar ouro, mandar para o Brasil, mandar alimentos. E aí os que vieram de lá, vieram também querendo reproduzir as características da sua terra. E então, uma das principais coisas que se trouxeram de Portugal para cá foi o curral, o quintal e a horta, que era o quê? O curral, a criação de animais domesticados, a criação de vacas, de bode, né? Todo o costume de fazer essa criação desses animais. O quintal como uma forma de trazer também galinhas, também o consumo de ovos, e a horta. E aí o próprio cultivo, né, de algumas frutas, legumes e verduras. E aí, qual que foi as principais contribuições que os portugueses trouxeram para a nossa cultura alimentar? A fabricação de licor, né, veio com os portugueses. A fabricação de doces e conservas, né, um dos principais pontos da culinária de Portugal são as sobremesas, os doces. Não sei se vocês já ouviram falar no pastel de Belém. Então, esse grande costume de doces veio para o nosso país e foi sendo incorporado, né, esse consumo na nossa população. E o consumo também de coco, sal, canela em pó, veio de Portugal, né, como uma das principais especiarias para dar um sabor diferencial a algumas preparações, principalmente aos doces. E aí, além dos indígenas, dos portugueses, dos africanos, a gente teve também a influência de outros imigrantes. Quando a escravidão foi abolida, né, terminou no Brasil, existia a necessidade de se ter mão de obra. E aí, alguns imigrantes, né, pessoas de outros países, vieram para trabalhar no Brasil, nas lavouras de café, principalmente, como mão de obra barata, né, vieram os italianos, principalmente, né, os italianos acho que vieram em maior número, mas vieram também alemães, franceses, japoneses, e assim como os portugueses que vieram
os africanos, eles vieram também com seus costumes, com saudade do seu local de origem, e aí uma das formas de reproduzir esse local era através da alimentação. E aí foram se trazendo costumes, e esses costumes aos poucos iam sendo incorporados com os alimentos que aqui tinham, e se foi formando alguns pratos tradicionais e os hábitos alimentares que a gente tem hoje. E então, pessoal, vocês estão aí? Cadê vocês? Sim, estamos aqui. Estamos aqui. Pronto, deixa eu ver aqui. Vocês têm alguma pergunta para fazer? Alguma coisa a acrescentar? Nós temos aqui 21, né? Alunos. Deixa eu ver quantos grupos eu vou fazer aqui agora. Eu queria que vocês se dividissem em 5 grupos, tá? Letícia, Oi. a gente posso participar do seu grupo? Assim. Montei um grupo. Nós vamos fazer, ó. Eu, Letícia, Thaís, e tem mais 2 pessoas aí, não? Se for 5 grupos, dá quatro, né, professora? Nós temos 21, aí são 5 grupos que Eu também, Letícia. Fica 4 grupos de 5 pessoas e um de 6, é assim? Não, peraí. São 5 grupos, né? Se for 5, vai dar 4 para cada grupo. Saiu uma pessoa, né? Só tem 20 agora, eram 21. Mas façam assim, dividam-se dessa forma, com esse número aí. E se entrar alguém, a gente encaixa. Pronto, fica grupo 1, digamos. Eu, Thaís, Letícia, Lorena e Karina, é isso? Coloquem no... Sim, pode ser. Quem tiver o grupo formado, coloca aí no chat, tá bom? Equipe 1, aí o nome dos participantes, e os outros vão se dividindo. Vou escrever lá, viu, grupo 1? Certo, ótimo. Kelly, são quantos no grupo? 4. Pronto, então ficou Daisy, Cíntia, Geisa e Juliana. Viu, meninas? Coloca aí no chat, tá bom? Grupo 2, aí coloca o... que eu vou colocar aqui, o que é que vocês vão pesquisar, tá bom? Ok. Professora, Oi. a matéria da prova é aquelas aulas que a senhora postou no grupo? Isso, E essa que a senhora está dando hoje, é? isso. Fecha aqui. Tá. Professora, e a sua prova vai ser na data da sua aula, por exemplo, na sexta que vem? Isso, vai. Tá bom? No mesmo horário. Você sabe dizer se, por exemplo, é a partir das 18 horas ou vai ser 18h30? Vou colocar 18h30 mesmo, tá bom? Que é a hora da aula, a gente deixa tudo no mesmo horário, tá bom? Professora, é porque corre de ser 2 provas, então quanto mais cedo começasse, melhor seria. Aí qual é o horário da segunda?
Pois é, tá uma Horas. coisa bem desorganizada, porque até o momento a gente, não, a gente sabe que é a próxima semana, mas, por exemplo, hoje foi que a gente soube que uma não vai ter, biossegurança, aí do Samuel a gente já sabia, então tá uma coisa meio que se arrumando Sei. ainda, entende? Pois eu posso liberar às 6, mas eu só vou estar em aula às 18h30, tá? Mas não vai ser a prova, então como é que não vai ter aula? Ou vai ter? Não, não, mas eu tô dizendo assim, que eu vou estar disponível só às 18h30, tá? Professora, a senhora tá anotando aí? Falta mais um grupo, né? Então, anota aí. Bota no Eu? chat, tem como colocar no chat? Pronto, tá bom. São quantas pessoas? 4. Tá. Tá faltando alguém, gente? Tem alguém sem grupo? Paloma tá sem grupo? Então entra no grupo 3, Paloma, que é o da Vitória, Tuane e Nájila. Então vou colocar aqui, ó, os temas de cada grupo, tá? Grupo 1. Cadê aqui os temas? Gente, quem não tá presente na aula não vai fazer, tá? Quem tá aqui. Estão vendo aí os temas? Estamos. Pronto, vou já dizer o que vocês vão Posso fazer fazer. agora, professora? Agora mesmo. Aí a senhora vai dizer o que é, tá? É Vou sim. digital. Vou só colocar aqui, ó. Tá aí por grupos, tá? Grupo 1, a gente tem o arroz de carreteiro, grupo 2, feijoada, grupo 3, vatapá, grupo 4, buchada e grupo 5, tacacá. O que é que eu quero que vocês vão procurar? A história, tá certo? A origem de cada uma dessas preparações. São preparações que são, vamos dizer assim, brasileiras, que foram influenciadas por costumes indígenas, que foram influenciadas por costumes africanos, portugueses, tá? Então, dentro do nosso território, eles foram criados, são pratos típicos brasileiros. E aí eu gostaria que vocês procurassem a história, como foi que surgiu, por exemplo, o arroz de carreteiro, a feijoada, de qual região é esse prato. E aí vocês vão contar a história de cada um desses pratos depois. Vamos lá fazer essa atividade? Vocês entenderam? Professora, é para fazer agora? Agora mesmo. Entendi mais ou menos. A gente não sai daqui da aula? Como é? Pode sair, mas aí a gente está agora aqui 7h15, né? Vocês vão voltar para a sala, se vocês quiserem sair. Vocês vão ter 20 minutos, tá? Para fazerem essa busca enquanto equipe. E a gente volta para fazer esse debate, tá? Vocês vão apresentar o que vocês conseguiriam encontrar de cada prato. Deixa eu te pedir, por favor, só para tu repetir, eu estava anotando aqui no grupo. Pronto, vocês terão 20 minutos para fazerem essa busca, tá? O que é que vocês vão buscar? Vocês vão pesquisar a origem de cada uma dessas preparações culinárias. Qual que é a origem da buchada? Como que surgiu? De onde veio a influência? Oi? Professora, tem vaga em algum grupo ainda? Oi? Tem vaga em algum grupo ainda? Porque eu não tô em nenhum.
Eu também não tô. Se tiver ainda vaga em algum. Coloca elas no 3, que ia colocar a Paloma. Vocês vão se juntar ao grupo que tem menos pessoas. Tá? Eu quero que os grupos tenham a mesma quantidade de pessoas, ou seja, parecida. Então, vocês se juntem aí a grupos que tenham menos pessoas e façam esse trabalho. Se vocês quiserem sair aqui da sala e fazer uma outra sala com vocês em chamada de vídeo, pode fazer. Eu estarei aqui esperando. Ou se vocês quiserem combinar no WhatsApp, fazer um grupozinho rápido, também pode ser, tá? Mas o importante é que vocês façam essa busca e apresentem, tá bom? Quando voltar. Entendido? Professora, quando for para voltar, a senhora manda uma mensagem no grupo que eu vou ter que sair da Mando. sala. Mando sim, não se Tá bom. preocupe não. Sim. Meninos, vocês podem criar o grupo, o pessoal do grupo 1. Alguém pode criar aí o grupo, que eu já estou pesquisando. Aí eu já jogo lá o conteúdo. Eu vou fazer um grupo pra gente, tá bom?
Professora? Oi. Não, era só para testar o áudio. A gente tem que falar, né? Isso. Tá certo, obrigado. Nada. Lorena, a gente está falando com você aqui no grupo, mas você não está respondendo, deu certo? Você está visualizando as mensagens? É comigo, Thaís? Não, é com Lorena Santana. Ah, tá bom.
Professora, boa noite. Só deu para mim entrar agora. Boa noite. Tá tendo trabalho ou tá no intervalo? Sim, William, eu estou aguardando aqui o pessoal terminar uma pesquisa em grupos. Eu dividi a turma em 5 grupos, tá? A gente falou hoje sobre a alimentação brasileira, aspectos históricos da alimentação brasileira. Então, eu apresentei alguns slides, aí dividi a turma em 5 grupos para que fizessem uma pesquisa sobre pratos típicos da culinária brasileira, tá? E aí, vou já chamar o pessoal no grupo para voltar à apresentação e você assistir a apresentação como você chegou agora, tá bom? Não vai dar tempo de você ir pesquisar, então você vai assistir a apresentação dos colegas, pode ser? Professora, o nosso grupo já está ok. Quando puder começar, a senhora avisa. Certo, Thaís, vou já chamar o pessoal que já deu tempo, tá? Já tem algum grupo aqui presente? Vamos lá iniciar? Já tem algum grupo formado aqui? Grupo 1 tá aí? Professora, olha se Letícia está aí, que eu estou vendo Lorena, Karina e eu. É agora. Pronto. Peraí, eu já vou, viu? Começar? Não. Pode começar? Pode sim. Olá, gente, boa noite. A gente vai falar sobre arroz de carreteiro. Então, ele nasceu no Pampa, ganhou o país e hoje é um dos nossos pratos mais populares. No Rio Grande do Sul, pode ser o prato central da refeição ou parceiro do churrasco. O mesmo sucede em Goiás e em Mato Grosso, estados onde foi introduzido pelos colonos gaúchos do passado. Agora é Thaís. Pronto. E esse nome carreteiro é originário dos homens que viajavam transportando carga de um lugar para o outro. E geralmente demorava muito para chegar ao destino final. Aí eles precisavam se alimentar. E durante as paradas, eles faziam as refeições à base de alimentos como carne de chá, a carne previamente salgada, que pode ser conservada durante muito tempo. Aí, então, o arroz, claro, já era um alimento popular no Brasil, de ponta a ponta, e não perecível, portanto, ideal para aguentar essas longas viagens, assim como o chá. O arroz carreteiro é uma receita cuja origem está relacionada aos mercadores dos Pampas, que a Letícia acabou de falar, que transportavam as carnes e passavam muito tempo atravessando a região sul em carretas, por meio de transporte puxados por bois. Agora nós vamos passar uma receitinha para vocês.
Lorena, pode começar aí com os ingredientes que Karina vai falar um modo de preparo. Pronto, os ingredientes. 1 quilo de arroz branco, 500 gramas de carne seca, uma linguiça calabresa, uma cenoura grande, 300 gramas de vagem, 3 colheres de sopa de azeite de oliva, uma cebola, 4 dentes de alho amassados, um pimentão verde, um pimentão amarelo, um tomate maduro, meia lata de milho, um limão e sal a gosto. Bom, pessoal, e aí para vocês fazerem um arroz carreteiro sem medo de errar, juntem todos esses ingredientes, cozinhem o arroz daquela forma que fique bem soltinho. A carne seca é muito importante dessalgar, cozinha ela separado também na panela de pressão por 30 minutos. Escalda a linguiça, cortam todas as verduras, todas essas que estão na receita, cortadinhas em cubinhos. E, por último, vai refogar o alho, a cebola, até dourar. Acrescenta a carne, a calabresa, por último, os arroz. Aí, as ervinhas, essas coisinhas aí. Cada um usa, geralmente, aquilo que mais gosta, né? Quem gosta, os fãs de muita verdura, colocam muitas verduras, outros não. Mas esse é o principal segredo do arroz carreteiro. É o arroz e a carne de sol. Muito gostoso, viu? Coma um pouco, por favor, porque ele engorda. E aí, meninas, pela pesquisa que vocês fizeram, né? É um prato que surgiu nos Pampas, né? No Pampa Gaúcho, na região sul, né? Rio Grande do Sul. E aí, o que vocês acham que foi o principal fator para a criação desse prato? O que influenciou a criação do arroz carreteiro? Eu acho que porque eles não tinham, como eles viajavam, né, não tinham muito tempo para fazer a comida e a carne de sol é uma coisa que não estraga fácil. Aí era uma maneira deles juntar tudo o que tinha e se virar. Isso, então foram utilizando o que tinha na culinária, né? O arroz, a carne de sol que já estava ali com uma forma de conservação que era muito sal, e precisavam desse alimento que ele durasse, né? Durante períodos para serem transportados, né? E aí. Inclusive, Kelly, inclusive aqui em casa eu faço direto, viu? Meu marido é louco por arroz, aí eu junto tudo que tem, um caldinho, um restinho, aí dá certinho. Pronto, aí quando a gente tem a origem, né, do arroz, que foi o arroz e a carne de sol, a carne salgada. E aí o bom é que quando esse prato ele se tornou, né, comum a todo o território brasileiro, então aqui a gente costuma adicionar ingredientes, lá na região sul, costuma se adicionar outros ingredientes. E aí é importante que a gente veja isso, que cada prato típico, em cada região do Brasil, ele vai sofrendo alterações. Aí a receita que vocês colocaram, ela já está bem mais atualizada, né? Já tem o milho verde, já tem várias coisas, vários incrementos, né? E aí é o que nós, né, vamos fazendo em cada região do Brasil. Parabéns, meninas, pela pesquisa. Professora, eu pensava que o arroz carreteiro era da região centro-oeste. Porque tem também o feijão, né? Porque lá em Goiânia, eles comem muito arroz carreteiro, entendeu? Aí eu pensava que era de lá. Né, de onde surge mesmo, e aí vai se espalhando por o território todo. Vamos para o grupo 2? Estão aí? Cadê o grupo 2? É o grupo de quem? Eu vou olhar aqui. O grupo do Fagner, né, Fagner? Não, professora, a gente é o próximo. Pois vamos lá. Grupo 2 é Deise, Cíntia. É esse aqui? Eu tô olhando aqui no chat. Vamos lá. Quem é o grupo 2?
O meu grupo é o grupo 3, professor. Ah, tá certo. Então, vamos lá pro 2. Grupo 2, sou eu, a Cíntia, a Deise, a Paloma e a Geisa. Espera aí, viu, professor? Então, professora, a gente estava pesquisando aqui, a gente viu aqui que tem vários pontos aqui, que a gastronomia tem várias hipóteses sobre o surgimento da feijoada. A gente vai falar sobre a feijoada, né? Nem falei antes. Aí alguns historiadores falam que ela veio dos escravos africanos e outros falam que é um prato típico europeu. E aí teve a adaptação, né, brasileira. Aí tem aqui... Deixa eu ver aqui que a gente demorou a fazer o grupo, aí ficamos... Então, resumindo, a feijoada não é essencialmente brasileira, e sim uma adaptação. Ela tem como acompanhamentos arroz, farofa, couve, laranja, torresmo. Pronto? Deixa eu ver, Jasmine apareceu aqui, eu acho que a Jasmine quer falar alguma coisa. Peraí. É o microfone da Jasmine que não está dando certo falar. Posso falar? Deixa eu esperar aqui. Vai falar assim. Juliana, desligou o quê? Peraí, viu? Cintia, desliga o teu microfone que eu vou falar. Pronto, tá me escutando? Kelly? Sim, estou sim. Pode falar, Deise. Deixa eu desligar aqui. Pronto. Eu vi um fato bem interessante, questão de fazer a mistura de laranja com a feijoada, né? É uma adaptação. Eu não conhecia. Eu conheci tá com pouco tempo, eu fui pesquisar mais na internet sobre isso, né? Diz que ela tem um ótimo benefício, né? Que acontece porque a laranja, por ser rica em fibras, de pectina, né? Eu acho que é assim que fala. Ajuda a reduzir a absorção da gordura das carnes, facilitando a digestão e diminuindo o desconforto que sentimos depois de comer, né? Porque a feijoada ela é rica em muita gordura, né? Então a laranja já vai fazendo aquela leve digestão. Eu vi também a questão dos nutrientes, né? Cadê que eu fiz uma anotação aqui? É uma das leguminosas mais relevantes na alimentação. É o feijão, né? O feijão preto. Sendo fonte de proteína vegetal, ferro, vitamina do complexo B, magnésio, potássio e fibra alimentar, que auxilia no funcionamento do intestino. Então, é uma alimentação muito, muito pesada, assim, mas também tem seus benefícios. Pronto, é só isso. Se as meninas querem falar mais alguma coisa, o microfone da Cintia não está funcionando, viu? O microfone não... O microfone da Cíntia tá com... Ô, Cíntia, a gente não tá conseguindo direito. Se quiser colocar no chat. Além
da laranja, ela facilitar o processo de digestão, né, da feijoada, que é um prato que tem gordura, né, por conta dos acompanhamentos que se colocam, né, principalmente de cada região, né, o toucinho, a linguiça calabresa, enfim, vai se tornar um prato gorduroso. Além dessa questão de facilitar a digestão, tem também uma associação bacana, né, que é o feijão, ele é fonte de ferro, né? O feijão, ele é um dos nutrientes importantes do feijão, é o ferro. E aí, como um dos fatores para ajudar a absorção do ferro, a gente tem a vitamina C. Então, quando se consome vitamina C e ferro, é como se eles potencializassem a absorção. E aí, essa associação também é importante por isso, porque a vitamina C da laranja, né? A laranja é fonte de vitamina C, vai favorecer com que o ferro do feijão ele seja absorvido com maior facilidade. Então, essa associação ela é muito boa, por exemplo, para pessoas que têm anemia por deficiência de ferro, anemia ferropriva. E então, uma das indicações que a gente dá é consumir uma fruta, como a laranja, junto com a refeição principal, né? No almoço, no jantar, o limãozinho, que vai ajudar na absorção do ferro. E um fator que se deve levar em conta, né, que vai fazer o efeito contrário da vitamina C é o cálcio. Então, aqui a gente tem o costume de consumir feijão com queijo, com creme de leite, com nata, não é? Algumas preparações com feijão envolvem esses alimentos ricos em cálcio. E aí, para uma pessoa que está precisando muito do ferro do feijão, o cálcio ele vai fazer o efeito contrário. É como se o ferro e o cálcio eles fossem competir para o mesmo local de absorção no nosso intestino. Então, só vai passar um dos dois. E aí, o interessante é que se corte alimentos fonte de cálcio junto com alimentos que tenham ferro. Como a Daisy falou desse ponto, que é uma associação importante na feijoada, eu me lembrei disso. Tá? Então, a feijoada, né, como um prato assim, tem a teoria de que veio da Europa, mas assim, é um prato tipicamente brasileiro, né? Hoje em dia, assim, quando se fala em um prato típico brasileiro, a gente tem a feijoada, que em todo o território nacional é consumido. Né? Uma das principais teorias também é que esse prato ele surgiu nas senzalas, né? Nas cozinhas das escravas, que tinham o hábito de consumir feijão, e a carne que elas consumiam era justamente os restos dos senhores. Então, a feijoada surgiu disso, do consumo do feijão, e se colocava aquilo que os senhores não queriam comer, né? Que o pessoal mais rico não queria comer. Então, por isso que a feijoada, né, leva carnes que são mais duras, mais ricas em gordura, né? Orelha de porco, pé de porco. Então, se veio justamente desse meio dos escravos. Então, é um prato que foi originário dos escravos africanos. E a gente teve o arroz, né? Que o arroz e o feijão como a base da alimentação brasileira, por isso que eu coloquei o arroz de carreteiro e a feijoada, né? Como um dos principais pratos típicos brasileiros. E aí a gente já está perto das 8 horas, então a gente deixa os 3 grupos restantes para iniciar na próxima aula a apresentação. Combinado? Combinado. 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 Então, gente, vamos encerrar a aula de hoje, tá? Professora. Oi, Lorena. Aqui tá dando um eco aqui, o microfone da menina aqui. A senhora vai mandar aqueles slides pro grupo hoje? Mando. Tá bom, obrigada. No caso fica para outra semana, né? Porque nessa próxima é prova, né? Isso, então fica na outra semana, após a prova, tá bom? Tá certo. Pois então, pessoal, boa noite, tá? Boa noite. Boa noite. Até a Boa próxima final de semana. Boa noite, professora. Professora, para a gente que entrou hoje, como é que vai ficar essa prova? Eu acho que eu vou ver aqui como que a gente faz. Quem entrou foi você e Paloma. Paloma, acho que o Fagner também. Foi. Não, Fagner não. O Fagner já estava aqui. O outro
Eu esqueci o nome, o Júnior, alguma coisa Júnior. Então, a gente deixa o prazo de uma semana, tá? Para vocês fazerem na outra semana a prova. Vou Tá dar para certo. vocês esse prazo para vocês se, né, inteirarem mais do conteúdo, tá? E fazer na semana seguinte. Combinado? Mas Tá ok, tá combinado. só para os alunos que iniciaram hoje, tá? O restante não tem uma outra opção, se não fizer reposição lá no final do semestre, certo? Quem está aqui ainda, então não tem a opção de fazer a prova com as outras meninas. Tá ok, boa noite, professor. Boa noite.